Aprenda como desenhar a figura humana a partir do esboço. O esboço é uma versão simplificada do desenho, que nos ajuda a posicionar diferentes partes da figura antes de proceder com o detalhamento. Há muitas diferentes informações referentes à estrutura da figura que devem ser observadas desde o esboço. Observe o esboço mais simples que existe, o do bonequinho de palitinho formado por 5 eixos simples, aquele que as crianças desenham. Vocês já aprenderam neste mesmo canal que existe uma versão evoluída, uma versão aprimorada daquele esboço. Uma versão que, como eu costumo brincar junto a meus alunos, é uma espécie de versão Super Saiyajin ou Super Saiyajin fase 3 do bonequinho de palitinho comum. Uma versão formada por um eixo para o pescoço, outro para a coluna, um eixo para os ombros, um eixo para o quadril, 4 eixos para os braços, 4 eixos para as pernas e eixos para mãos e pés. Com esse super bonequinho de palitinho, nós podemos facilmente identificar a letra I, formado pelo eixo da coluna, pelo eixo dos ombros e pelo eixo do quadril. A princípio, o eixo do quadril e o eixo dos ombros serão eixos simétricos. Quero dizer, você não observará uma diferença de tamanho sensível entre eles. Porém, eis a grande dica do vídeo de hoje. Você pode e deve variar no comprimento, no tamanho do eixo do ombro e do eixo do quadril. Você deve contrastar o tamanho do eixo do ombro e do eixo do quadril para obter resultados diferentes, para desenhar personagens distintos. Evidentemente, a relação de tamanho entre o eixo dos ombros, o eixo do quadril e o eixo da coluna é única para cada um de nós. Existem padrões, existem medidas que são comuns à maioria de nós, são medidas ideais. Porém, na prática, no dia a dia, o que se observa é que há sutilezas que nos diferem uns dos outros, e será assim para nossos personagens. Compreendido isso, compreendido que reconhecer, observar medidas comuns à maioria de nós não implica descartar as sutilezas, podemos observar que o que difere o manequim masculino de um manequim feminino, que difere o desenho de um personagem masculino de um feminino, muitas vezes é esse contraste de tamanho observado entre o eixo dos ombros e o eixo do quadril. Se você notar a personagem feminina que foi desenhada há pouco, o eixo dos ombros dela é relativamente curto em relação ao eixo do quadril. No caso do personagem masculino, da maioria dos personagens masculinos, esse contraste será inverso, ou seja, o eixo do ombro será mais largo que o eixo do quadril. Trocando em miúdos, quando você reduz o esboço da figura humana a um simples bonequinho de palitinho, você pode localizar, observar e controlar melhor o tamanho do eixo dos ombros e do eixo do quadril, o que vai te permitir obter desenhos de personagens masculinos e femininos e desenhos de personagens diversos a despeito do gênero. Compreenda que simplificar é sempre uma boa pedida quando você inicia o desenho. Você posiciona devidamente cada parte do corpo para só então proceder com o devido detalhamento da mesma. Dito isso, cá para nós, poucos esboços são tão eficazes para desenhar o tronco como o esboço de uma simples letra I. Uma forma simples de obter uma compreensão muito mais profunda sobre a relação de tamanho entre coluna, linha dos ombros e linha do quadril. Algo que pode ser observado inclusive em figuras humanas em movimento, como é o caso do Homem-Aranha. O que acontece é o seguinte, no caso do Homem-Aranha, como ele está em franco movimento, a linha da coluna, esse eixo central do I, ele é arqueado, e os eixos do ombro e do quadril acabam sendo inclinados diagonalmente. Porém, em essência, nós ainda podemos observar o I mesmo nesta situação. Se você apreciou essa informação técnica, então você vai considerar assistir outros vídeos do canal, inscrever-se e clicar no sininho para acompanhar nosso trabalho, isto é, se você deseja aprender a desenhar. Se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, saiba que eu posso ministrar esse conteúdo. Sobre o seu Diego, ministro um curso de desenho há mais de 20 anos. Você pode informar-se mais a esse respeito na área de comentários. Grato por me assistir até aqui. Eu aguardo você em um de nossos próximos vídeos.